Olá, amados irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite, mais um momento, eu e meu esposo Edmir, que vocês já conhecem do outro vídeo, para meditarmos a palavra do Senhor, né? Para lermos e meditarmos juntos na palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, muito pregado também, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Neste momento em que nós estamos vivendo, é muito importante dedicarmos o nosso tempo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o adorarmos. E por esta razão escolhemos esse texto, né? Não sei se muitas pessoas já pensaram ou já pregaram a respeito dessa temática, mas adorar o Senhor Jesus é essencial. É um texto bastante pregado, né? Mas eu estou falando assim, nesse momento assim, de pandemia. Com certeza também, mais ainda. Com certeza alguém já leu esse versículo, já compreendeu que o momento é oportuno, né? E não diferente de muitos, a gente vai também nesta noite, neste momento, ler junto com os amados irmãos. O texto que se encontra lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que és em Jerusalém, e o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e o importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus por esta palavra. E o momento, como a gente falava antes, é oportuno, por quê? Porque a gente está dentro do nosso lar, não é? E assim, está nas nossas casas, vivendo esse momento com a nossa família, trancados, sem sair, sem trabalhar, sem ter muito contato com outras pessoas, a gente tem, mas é muito limitado. É um momento em que a gente, por exemplo, não está indo às congregações, né? Congregar, ter comunhão com os irmãos, estar ali compartilhando das providências de Deus, compartilhando os nossos testemunhos, as nossas experiências, lendo uma palavra, orando junto. Não está havendo isso. Então é um momento em que muitos podem estar se pegando e perguntando: e agora o que fazer? Né? Como adorar? A gente que é mulher, por exemplo, trancada em casa, não para de surgir serviço e coisas para fazer. A gente tem sempre o que fazer. Mas há aquele tempo em que a gente para e diz assim: eita, era para estar na igreja. Já hoje a gente estava falando disso ali. Minha mãe, olha a hora, era a hora da gente ir para a igreja. Que não, que hoje é sábado, hoje a gente não iria. Mas como a gente está tanto tempo sem ir, realmente faz falta. E a gente sabe que é casa de oração, que é lugar onde a gente vai para adorar o Senhor. É como se fosse a culminância do nosso dia inteiro, porque a nossa vida deve ser um culto a Deus, né? Nós devemos cultuar a Deus com a nossa vida, dar honra e glória a Ele. E é pensando nisso, com base nisso, que a gente decidiu ler esse texto e compartilhar com vocês alguns pontos em que ele fala com a gente diretamente. Antes da gente poder abordar aquilo que Deus tocou no nosso coração, que era principalmente o verso 23, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Esse verso que é muito lido na palavra, na casa do Senhor, né? Eu aposto que eu prevejo, né, que você já viu, né? Eu suspeito que você já escutou esse verso, porque ele é bastante lido na casa do Senhor. Mas aí, antes da gente chegar na conclusão daquilo que Deus está falando, naquilo que Cristo está falando daquela mulher samaritana, a discussão se inicia há bem mais tempo, né, no início do capítulo, onde Cristo foi deixado ali a sós pelos apóstolos, pelos seus discípulos, e foram atrás de alimento. Ele se encontra com a mulher samaritana, né, que pertencia ali à terra de Israel em si, mas que havia dividido culturalmente, né, e havia uma rincha muito forte cultural entre os judeus e os samaritanos. E havia ali uma quebra muito forte também
cultural da mulher em si, né? O profeta estava entrando em contato com uma mulher e isso era inadmissível, porque um homem não falaria com uma mulher abertamente, principalmente uma mulher que estava meio-dia buscando água naquele poço, no poço de Jacó, né? A mulher que fosse buscar água do meio-dia, ela não era uma mulher qualquer, ela era uma mulher desprezada na sociedade. Para não ser vista, né? E aí ela inicia uma discussão com Cristo, há um debate muito forte, e aí ela reconhece, Cristo revela para ela o caso que ela era amante, a situação dela de que ela era amante, e ela diz que você reconhece que Cristo era profeta. E aí entra uma discussão sobre os nossos antepassados, dizem que é aqui no Monte Gerizim, né, aqui o local da adoração, e vocês dizem que é lá em Jerusalém. Culturalmente havia uma discussão muito grande, porque Abraão e Jacó passaram ali, né, da Terra Prometida e edificaram altares ali no Monte Gerizim. Aquele poço quem deu foi o pai Jacó. E aí, após a rixa, o samaritano se apegou a isso, né? De que aquela terra é um local abençoado. E os judeus, eles apartaram e disseram, não, que a verdadeira adoração deve ser feita lá no templo de Salomão, no templo ali de Davi. E Cristo, ele fala algo para ela bastante interessante, que diz assim no verso 22, você samaritano adora o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, né? Quer dizer, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Culturalmente, a Bíblia dos samaritanos era somente o Pentateuco. Na revelação de Deus, a revelação de Deus é uma revelação progressiva. Lá no livro de Isaías vai dizer que o Messias viria da descendência de Davi, né? E aí as informações que aquela mulher samaritana tinha eram incompletas, por isso que Cristo vai dizer para ela de que vocês adoram o que não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Mas aí a resposta divina em que Cristo dá a ela é de que o tempo que estava profetizado estava concluindo ali naquele local, né? Onde no verso 23 vai dizer, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou. Era uma ideia de futuro, mas presente que estava se consumando. Quando a gente fala sobre a salvação, né, que nós somos salvos já e ainda não. E aí a ideia aqui é essa que Cristo traz para ela, é que está chegando a hora e já chegou. O futuro prometido estava sendo concretizado ali naquele ambiente. E Cristo diz para ela que Deus se importa em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí a gente faz uma reflexão na noite de hoje, bastante interessante mesmo. Se Deus é espírito, ele não está preso no ambiente. No espírito, vocês sabem, né, pelo menos dentro da cultura popular, que o espírito é algo que vagueia, permeia e passa por portas, ele é intangível, né? Ele passa por paredes, ele passa por portas, ele entra, sai, ele não está fadado a um ambiente em que seja preso com aquilo que é material, com aquilo que a gente conhece, né? Com a pedra, com paredes e portas. O Espírito, ele passa, ele transpassa tudo isso aí. E Deus, ele é Espírito, Deus, ele é onipresente, ele está em todo o local. A palavra do Senhor nos diz, quem poderá conter Deus? Nem o céu dos céus pode conter a presença do nosso Deus. E estava chegando um momento que o local da adoração não mais importaria, porque havia uma contenda social aqui, cultural, entre judeus e samaritanos. Um dizia que era no monte, onde os pais da fé tinham edificado altares, e os judeus diziam que era de Jerusalém, porque tem uma informação mais completa ali das profecias até Malaquias, e aí a revelação do Senhor dava mais luz, né? Mas o que é interessante é que Deus nos ensina no momento de hoje, em que estamos assistindo, que Deus se importa com os verdadeiros adoradores. As pessoas que tendem a determinar a santidade de um ambiente entre quatro paredes, ela está fadada a ir contra a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que o ambiente em quatro paredes em que nós adoramos, por exemplo, na Igreja Batista Calvário, na rua Rio Grande do Sul, seja um local profano. Pelo contrário, o ambiente ele se torna santo quando ele está acomodando várias pessoas santas. A reunião da igreja, a igreja em si, a eclesia, ela se dá início a partir do ambiente que está se juntando um povo.
A Igreja de Deus está reunida hoje nas casas, né? Estamos fazendo lives e a adoração está sendo transmitida via internet, e as igrejas em particulares, assim como a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles adoravam de casa em casa. Eram grupos menores. E aí também perseveravam unânimes no templo, no pátio do templo. Não significa dizer que eles estavam proibidos de estar uma aglomeração maior. Agora estamos proibidos, estamos sendo aconselhados a não estarmos em aglomeração. E aí é onde a Igreja do Senhor, no século XXI, no ano de 2020, ela está crescendo. Porque o Senhor está permitindo que nós possamos entender o processo de adoração fora da igreja. Dentro da igreja, templo, local onde está lá estabelecido com uma nomenclatura, com uma placa, né? É claro que lá a adoração também é maravilhosa. Lá nós temos o calor do corpo dos irmãos, está feita, né, a comunhão em si, o ajuntamento do povo de Deus. Lá é onde a gente testa os frutos do Espírito Santo, de bondade, de paciência, de perseverança, né? A casa do Senhor ela é extremamente importante porque no ajuntamento a gente é fortalecido e recebe alimento. Mas havia um equívoco na cabeça dessa mulher samaritana e também dos judeus, em que eles deixavam como se fosse assim aquele entendimento do Antigo Testamento, em que a presença do Senhor estava estabelecida dentro do santuário, dentro da Arca da Aliança, e que Deus estava ali, preso dentro de um ambiente. E quando se faz isso, quando a gente, por exemplo, os pastores atuais também defendem que a igreja ela é um local santo e que ele não instiga a ensinar que sua casa também é um local santo, você tende a definir que existe o local santo e o profano. Dentro do templo é santo, Deus está me vendo. Dentro do templo é muito santo, eu tenho que dar testemunho de cristandade, de cristão, de transformação. Mas em casa, dentro do meu cômodo, das quatro paredes da minha casa, eu não percebo que Deus está me vendo. Isso é um equívoco, né? Deus é onipresente, Ele está tudo, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas a gente dentro da teologia chama de os cristãos genuínos e o nominal. O genuíno é aquele crente que é crente em todo o ambiente. E o nominal é aquele que, quando está dentro de um ambiente religioso, ele se comporta como crente, mas dentro da sua casa ele não dá testemunho. A Igreja do Senhor agora está passando por um entendimento de que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. E esse é o momento que está surgindo justamente essa igreja que adora independente das circunstâncias, porque vale ressaltar-me que nós não estamos pregando contra as congregações, porque nós também compreendemos e lemos a Bíblia e sabemos que Hebreus fala que é importante que congreguemos, principalmente quando... Eu não concordo com o conceito dos desigrejados, pelo contrário, eu concordo com o conceito de comunhão, de ceia, de estar junto, estar presente, mas eu vejo uma ampliação do que a gente daquilo que está escrito. A Igreja do Senhor ela foi perseguida por volta, eu acho que não sei se do ano 70, 40 ali por Nero. E a igreja ela precisou aprender o que era igreja diante da perseguição. A primeira perseguição dos judeus, a perseguição de Roma. A igreja atual na China, agora com o período do coronavírus, eu li algo nele, que o governo chinês, o governo comunista, ele está pagando uma oferta, uma quantia de dinheiro como recompensa para quem denunciar onde está a igreja lá na China. E os chineses, eles adoram, ou nos ambientes, nos países em que o extremismo do islâmico, né, dos islâmicos extremistas, eles adoram em casa, eles adoram no ambiente que é permitido. A igreja ela precisou aprender com essa questão do coronavírus, com a questão da quarentena, de que nós somos igrejas independente de estarmos em um tempo. Houve um tempo que na Batista Calvário a gente não tinha templo, a gente cultuava, os irmãos cultuavam, os irmãos fundadores cultuavam debaixo de uma árvore. Foram para a garagem de um irmão, foram para a casa de outro, alugaram um tempo, depois não conseguiu pagar, saiu até que a gente conseguiu estar naquele ambiente. Mas a Igreja do Senhor se locomovia, ela estava ali presente pelo povo. Eu acredito também que, com base na confusão na mente dessa mulher sobre o lugar de adoração, isso também existe nos dias de hoje. Existe. É muito preocupante da nossa parte, a gente se preocupa muito com isso, a gente fala muito sobre isso, porque existem irmãos que eles não sabem que eles podem adorar a Deus em seu lar, que eles podem cultuar com a sua família,
que eles podem render a Deus aquela adoração genuína, né? Em espírito e em verdade. Eles se limitam a aquelas 2 horas de culto, 2 ou 3 ou 4, dependendo da reunião, de como é na sua congregação, mas aí eles estão presos a isso, assim como ela, estão presos a pastores, só tem ou a padres, ou a, não sei, algum líder, só tem uma palavra, uma ministração, quando é fulano, ou, quando por exemplo, é Beltrano. Algumas denominações em que as pessoas têm um ambiente na sua casa propício, com a capela, com um espaçozinho, não estou questionando outra doutrina, limitando o lugar. Mas aí ali existe um localzinho de adoração. Por exemplo, hoje a gente adora o Nosso Senhor aqui na nossa cozinha. Ontem a gente ontem eu gravei a escola bíblica ali, no chão do sofá. Então a gente entende que o ambiente em si, ele não faz adoração. Quem faz adoração ao Senhor somos nós. O local da adoração é relevante, é o que Cristo estava querendo dizer. Mas que o local da adoração deve ter a presença de Deus, o Espírito de Deus, a identidade de Deus. Porque se eu disser que o local da igreja é irrelevante, algumas pessoas vão dizer, eu vou adorar lá no bar, vou adorar no prostíbulo, vou adorar... Não, o ambiente, ele tem que estar envolto da presença de Deus. E aí, ele tem que ter a característica do Espírito de Deus. E você tem que entender que a sua casa é local santo. Quem entende que a casa é local santo, evita erros, de que se comportar na igreja com mais santidade e em casa se comportar diferente. É claro que em casa a gente relaxa um pouco e, por exemplo, a gente acaba às vezes sendo um pouco mais estressado, a gente acaba sendo um pouco mais relapso, mas não impede que a nossa casa seja um local de adoração. Na casa do Senhor só tem 2 horas, a gente não vai ser, né, a gente não vai mostrar a nossa intimidade, mas a gente tem que entender que Deus está em todos os ambientes, em todos os locais. E a igreja está passando por esse aprendizado, entendendo que o momento que estamos vivendo nele é um momento de peneira. Possa ser que alguém não se senta quando, por exemplo, o Espírito passar e diz assim, eu não vou voltar para a minha igreja, não, eu aprendi que eu vou adorar em casa. Aí você está cometendo um equívoco, você está se comportando como um desigrejado e não está estabelecendo o que a palavra do Senhor diz sobre liderança, sobre consagrar líderes, pastores, mestres, sobre Santa Ceia, sobre congregar-vos, que o grande dia do Senhor se aproxime, então se fortalecer. Então tem muita coisa que a gente só pode fazer quando está aqui na casa do Senhor, né? Mas Deus está na tua casa, Deus está aí onde você está, Deus está no trabalho. Quando Deus diz, orai sem cessar, significa dizer que você vai estar no quarto 24 horas, não, mas que o dia que você tiver será um dia de adoração. Vai lavar o prato, bota ali um louvor, vai para no serviço. Então você pode dirigir o carro, fazer um serviço e conversar com Deus, trocar algumas palavras com Deus. O importante é que Deus ama aqueles que adoram o Pai, Espírito e verdade. O véu do trigo foi rasgado com a finalidade de permitir que nós entremos na presença do Senhor. Em toda e qualquer situação. No versículo 25, a mulher disse, eu sei que o Messias vem e que se chama o Cristo. E quando ele vier, nos anunciará tudo isso. E no versículo seguinte, ele diz, eu sou o que falo contigo. Quando ele diz, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, e eles se revelam como Cristo quando Cristo está presente na nossa vida, todo e qualquer momento é o momento de adorar o Pai. Porque quando Cristo ele se revelou para mim, ele se revelou para mim, ele se revelou para você, ele faz parte, somos templo e morada do Espírito Santo, então todo e qualquer lugar é lugar de adoração. Amém? Então não espere ver um vídeo, uma live, uma mensagem, um louvor para você adorar, não. Abra sua Bíblia e adore, meditando nela. Ore, como a gente falou, lavando um prato, uma roupa, fazendo a comida, converse com Deus. Reúna a sua família em momentos sim, vamos ler junto, vamos louvar junto, por que não? Algumas pessoas, meu Deus, me agora no coração, que algumas pessoas podem até estar desesperadas sem saber como proceder, porque alguns líderes espirituais foram omissos, não ensinaram o seu rebanho a adorar o Senhor. E aí, pela ausência da igreja... Ensinaram a ir para a igreja. E aí, fazer um processo legalista, de cumprir tabela, de estar na casa do Senhor ali, de estar naquele ambiente de adoração.
batendo um pontozinho, né, e simplesmente estando lá. E algumas pessoas podem até estar esfriando na fé, esmorecendo na fé, porque não foram ensinados a estar em casa adorando. Não perceberam que o Senhor nos chama para estarmos adorando a todo momento, né? E aí alguns líderes vão ter que responder diante de Deus, porque o pasto é dado pela liderança, pelo pastor. Ele ensina qual o alimento comer, o alimento é a palavra sólida, é a Bíblia do Senhor, a Bíblia. A comunicação com Deus é a oração. Tem gente que deve estar em casa agora também assistindo lá, palavras de pessoas que elas vão totalmente contrário ao que a sua doutrina ensina, ao que aquele ambiente que você estava acostumado ensina. Estão aí pegando heresia. Estão sendo mal alimentadas porque culpa de líderes que não ensinaram o correto. É verdade. E aí, se você é uma pessoa que está nesse momento assistindo a nossa palavra, se você está perdido, desnorteado com o momento, entenda de uma coisa: se na internet está falando algo que você, vai para a palavra do Senhor, vai ler a palavra do Senhor. O que eu posso dizer a você: a palavra do Senhor, se edifica nela, se fortalece nela, se agarra na palavra do Senhor, que não tem como errar. É claro que há muitas coisas difíceis, é aquilo que Pedro dizia sobre Paulo. Paulo escreveu coisas difíceis, mas aí procura com os teus líderes, manda mensagem, entre em contato, não fica comendo profetada, não fica pegando coisas que estão na internet de mau alimento. E na dúvida, procure seu líder, seu pastor. Eu dou graças a Deus porque nesse período eu tenho pessoas abençoadas na nossa casa do Senhor que alegram o meu coração quando mandam uma mensagem, perguntando, procurando, né? E aí me traz alegria. Que vocês possam continuar assim, né? Tem os nossos pastores, tem os diáconos, tem aqueles que estão mais experimentados na fé. Que você possa, uma coisa é importante: adore ao Senhor, não deixa de adorar, não deixa de adorar. E o lugar é onde você está, e a hora é agora. Não perca tempo não, Deus está voltando, a gente precisa se fortalecer, a palavra do Senhor está se cumprindo, né, em vários quesitos, né, e aí a gente tem que estar alicerçado na palavra do Senhor. Só importa que o local, e o objetivo do vídeo de hoje é que não torne um local santo. Porque ao passo que você torna um local muito santo, você vai na sua mente relaxar. Esse local é santo e o de cá é profano. O local que é muito santo, essas quatro paredes, o templo e tal, mas quando eu chego aqui eu relaxo porque aqui é profano, meu serviço é profano, a rua que eu ando é profana, não. Todo local é santo diante de Deus. Santo é o que está em mim e você. A palavra do Senhor também nos diz o seguinte, que ela nunca chama santo no singular. Ela chama a reunião dos santos. Santos são como somos juntos. Santo em singular somente é a palavra do Senhor, Deus, a igreja é santa, né? Cristo é santo, a revelação é santa, mas santos é quando a gente está reunido, a gente se torna santos, a gente se torna separado para Deus. Esperamos ter ajudado a vocês e vamos adorar o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Graças a Deus.